E nesse bloco, minha gente, eu vou falar de uma coisa nojenta. Caratinga, seu Jorge Magalhães. Parece que voltou aqueles tempos da UDN e PSD que você tanto participou. Onde o adversário era perseguido, não importa quem mandasse em Caratinga. Se você era de um lado, você era perseguido pelo outro. E se você fosse aquele que destacasse na política e não fosse do lado A ou do B, você era sempre perseguido, porque você podia um dia ser alguma coisa na cidade. E o medo de você ser alguma coisa ou de outro ser alguma coisa. Parece que, no pleno século XXI, né, a era da internet, da TV de HD, né, de velocidade da comunicação, né, as pessoas ainda continuam praticando a mesma política mesquinha de 50, 60 anos atrás. Eu digo mesquinha porque é mesquinha. Eu só não vou dizer o nome, tá? Porque eu, sinceramente, então vamos fazer o seguinte, vou explicar para vocês rapidinho, porque depois eu quero falar sobre isso. O doutor Wellington, que recém tomou posse em Caratinga, foi exonerado no dia de hoje do comando da Polícia Civil de Caratinga. Por uma questão política. Claro que ele não vai dizer, a nossa reportagem esteve lá e tentou falar com ele não quis falar, disse que vai dar amanhã uma coletiva para toda a imprensa para poder falar da sua exoneração. Mas é evidente que ele não vai falar aqui o que eu vou falar. Até porque ainda continua nativa, até porque vai se preservar, não vai arrumar briga com absurdo, né? Tudo isso. Mas a Rose esteve lá e fez lá uma pequena reportagem. Põe na tela. Uma notícia que surpreendeu a cidade de Caratinga e também da região nesta terça-feira. O delegado regional de Polícia Civil, Wellington Moreira de Oliveira, foi exonerado do cargo. A assessoria de imprensa da Delegacia Regional informou que o ato não tem nenhuma vinculação com algum fato ocorrido em decorrência da administração do delegado-geral Wellington Moreira, durante o curto período de sua administração à frente da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga, ou mesmo algum fato decorrido quando de sua gestão pretérita na Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu. Ainda segundo a assessoria, o ato foi administrativo e exarado pelo chefe de Polícia Civil, Wanderson Gomes da Silva. O delegado-geral Wellington Moreira encontra-se na capital do estado, onde está se reunindo com a cúpula da Polícia Civil e nos próximos dias estará em Caratinga para falar à imprensa e aos cidadãos sobre esta exoneração. Isso mesmo, Rose. Caratinga ficou hoje, amanheceu hoje, com um ar de perplexidade. Por que, senhor Jorge Magalhães, eu fiquei sabendo disso semana passada, que existia já uma tentativa junto ao comando da Polícia Civil para exonerar o doutor Wellington Caratinga, porque algumas pessoas, e eu não vou dizer o nome, não é porque eu tenho medo de dizer não, é porque não adianta eu dizer o nome aqui, porque eles vão querer que eu provo. E político, eles não colocam a digital dele nesse tipo de ação, não. Eles agem como traidores, por trás. Por mais que você saiba o nome deles, você saiba o motivo que eles estão fazendo isso, eles nunca vão dizer que são eles. Recentemente nós vimos aí o vereador Diego dizendo que foi perseguido pelo prefeito Marco Antônio para transferir ele para Inhapim, porque ele estava atrapalhando aqui, e o Marco Antônio veio aqui no programa Rádio Semana e disse que ia processar o Diego porque ele tinha que provar. Evidentemente que não tem como você provar esse tipo de atitude. Porque jamais algum político vai dizer, foi eu mesmo, eu queria que ele saísse. Não, ele vai dizer, não. Que isso, dependesse de mim, ele ficava. Ele é um bom delegado. Ficaram com medo do doutor Wellington, porque o doutor Wellington é muito querido, senhor Jorge, em Caratinga. Ele é querido por todas as classes, a mais baixa, a mais alta, as pessoas, pedreiro, servente pedreiro, capinadores, né, médicos, doutores. Todo mundo gosta do doutor Wellington pela forma que ele trata as pessoas. Até mesmo aqueles que cometem algum erro, né, gostam porque sabem que ali, mais que o delegado cumprindo a sua obrigação, tem um ser humano que às vezes pode ajudar. Porque o ser humano não é obrigado a ser bandido o resto da vida, não. Pode recuperar. Nós temos APACs no Brasil inteiro, aliás, em Minas Gerais inteira, que estão recuperando várias pessoas. É a oportunidade das pessoas de se recuperarem.
errarem e recuperarem. Evidentemente que tem uns aí que não adianta tentar recuperar, que não resolve. Porque tem gente aí que é bandido, é vagabundo o resto da vida. Nasceu bandido, vai morrer bandido. Infelizmente é assim. Mas causa indignação, Jorginho. Depois de tantos e tantos tempos a gente ter criticado tanto aquela forma de fazer política de perseguição, de fazer... O sujeito tomou posse um dia dele. Ah, não, isso aqui... Tem uma nota aqui, ó. Eu vou até ler aqui rapidinho, Sr. Jorge, rapidinho, vou ler alguns... Tá? A assessoria de imprensa do delegado informou que o ato não tem nenhuma vinculação com algum fato ocorrido em decorrência da administração do delegado Wellington Moreira de Oliveira, durante o curto período de sua administração na frente da delegacia de Caratinga, ou mesmo algum fato decorrido quando sua gestão lá na cidade de Manhuaçu. Ainda segundo a assessoria, o ato foi administrativo, exonerado pelo chefe da polícia, Wanderson Gomes da Silva. O ato não tem vinculação com a atuação profissional do delegado ou sua gestão junto à delegacia, sendo a motivação do ato sido causada por motivos particulares. A gente sabe, não adianta eu falar aqui que isso que está aqui, nessa nota, é mentira, não. Porque qualquer pessoa que perguntar lá para o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais vai dizer que isso é um ato normativo, que isso é comum. Mas não é comum. Um delegado que assumiu em Caratinga ontem, ser exonerado hoje. A gente sabe que tem dedo político nesse negócio. Eu sei até nomes, mas eu não vou dar o nome, porque senão vai me processar, igual o Marco Antônio está processando o outro, e eu não vou poder provar, porque eles não deixam a digital. Evidentemente que você vai correr em boca miúda em Caratinga, todo mundo falando quem vai ser os responsáveis por essa exoneração. Eu lamento muito, porque quando o doutor Wellington chegou em Caratinga, muita gente aplaudiu. Muita gente gostou da nomeação dele em Caratinga. Evidentemente que eu não gostei, nem deixei de gostar, porque graças a Deus eu não tenho que dar satisfação à polícia, pois eu procuro andar o mais certo possível. Eu posso dar satisfação ao ser humano que comanda, mas eu não tenho que dar satisfação ao judiciário e nem polícia, de espécie que for, civil, militar, porque eu procuro ser um cidadão cumpridor dos meus deveres. Mas eu fico indignado que em pleno século XXI, aqueles que foram eleitos para representar o povo de Caratinga, use dessas artimanhas. Ou seja, ele pode ser alguma coisa amanhã, porque vai aposentar no meio do ano que vem. Ele pode ser candidato a prefeito, tirar meu lugar, ou vereador, quem sabe deputado, ou não sei o quê. Isso é uma mesquinharia, seu Jorge Magalhães, de um tamanho que eu vou te falar, dá vontade de dizer o nome, só porque que não adianta dizer, senhores. Mas os senhores estão aí do outro lado, faça o juízo que vocês quiserem. Imagine o que vocês quiserem imaginar. Saibam ter uma coisa, isso aqui tem dedo político. Mesmo que digam que não tem, mas tem. Mesmo que desmintam, mas tem. Isso é uma vergonha para uma cidade que tem 2 centros universitários do maior gabarito. De uma cidade que tem que dar exemplo, né? Porque nós temos aqui grandes nomes como Ziraldo, como Aguinaldo, como Flávio Anselmo, como Mira Leitão, como Rui Castro e outros grandes baluartes da cultura do Brasil, nascidos nessa cidade. E temos que, em pleno século XXI, ver esse tipo de ação ainda mesquinha. Isso é mesquinhez, né? De tirar um profissional da sua área de atuação, porque se tivesse alguma coisa que tivesse desabonando a conduta dele como delegado, eu não estaria aqui falando isso para vocês, não. E não estou aqui defendendo, não tem procuração para defender o doutor Wellington, quem quer que seja da Polícia Civil ou Militar. Eu apenas estou fazendo uma constatação que isso aqui é uma grande... Quase que eu falei besteira. Pode falar, doutor Marlene? O mais interessante, né, Carraro, que o doutor Wellington, a gente sabe que ele já passou por essa delegacia regional de Caratinga, numa ocasião, né, passada agora, e aqui foi um dos caminhos da promoção para o doutor Wellington. Os grandes trabalhos dele dentro dessa regional se tornou um caminho para ele ser promovido a delegado regional. O doutor Wellington chega para Caratinga, ele não teve tempo sequer, não vou nem falar em acerto, ele não teve tempo sequer de errar. Sequer de errar, ele não teve tempo. E nós aqui não estamos debatendo esse assunto aqui por questões de simpatia o doutor Wellington, por querer defender o doutor Wellington, até porque ele nem precisa disso. Nós estamos indignados a forma que está sendo conduzido esse processo. Uma forma antiga da época do coronelismo. E isso não pode acontecer no momento que o nosso país está vivendo, a crise política e moral que o nosso Brasil vive.
vem a cada dia degradando mais, a gente mostrando que os políticos não querem cuidar da nação, não querem cuidar do povo, cuidar das suas vaidades pessoais. Acontece um fato desse em Caratinga hoje, que exonera um delegado regional, uma autoridade que sequer teve tempo até para errar no exercício do seu mandato em Caratinga. Concordo, Carraro, plenamente. É de a gente ficar indignado com uma coisa triste, mas infelizmente tinha que ser aqui em Caratinga, aonde nós não temos água para beber, você está entendendo? Aonde as nossas cidades é buraco puro, é poeira pura, é sujeira pura. Aonde não tem gasolina num preço de competição, tinha que ser aqui em Caratinga. Sou Jorge Magalhães. É lamentável, é lamentável. Você sabe o que eu fico pé da vida? Quase que eu falo besteira, porque a gente está acostumado a ficar indignado nesse programa, meter o cacete quando tem coisa errada, porque a gente sabe o quanto que às vezes, como você disse você, toda a carreira do Ed passou-se em Caratinga, até as promoções dele foram porque ele fez um bom trabalho aqui na nossa região. Depois foi para Manhuaçu como delegado, nem voltou para Caratinga, feliz da vida que a sua família ficou até aqui em Caratinga, tanto que ele gosta dessa cidade. Eu fico pé da vida, eu estou medindo as palavras aqui para não falar uma grande besteira, vamos falar um grande palavrão aqui nesse programa. Eu fico indignado, é porque tem tanta coisa que o povo de Caratinga está precisando e eles não estão preocupados com a gente. Cadê o hospital regional que vocês falaram que ia fazer na campanha, pessoal? E que ia ter uma clínica de oncologia? Cadê as clínicas de recuperação de dependente químico? Cadê a estrada Caratinga e Ipanema, que foi motivo de grande discurso nessa cidade por muitos anos? Vocês têm que tirar de Caratinga, é a Copasa, não é o delegado não, é a Copasa que está enganando o povo de Caratinga há muito tempo, é a Copasa que está cobrando da gente teste de esgoto e não faz o serviço. É a Copasa que não fez o serviço dela de ter aqui uma ampliação do sistema de abastecimento, né? E está aí, e vocês protegendo a Copasa e virando as costas para o povo de Caratinga. É isso que vocês deviam estar fazendo. Não é ficar preocupando de tirar o delegado, o detetive, o policial, o comandante. É isso não. É o médico que trabalha no SUS, não. É isso não. Vocês não foram eleitos para isso não. Vocês foram eleitos para servir o povo. Não é para ficar com briguinha, com picuinha com ninguém não. Com adversário não. Se vocês querem poder, não vai ser desse jeito que vocês vão se perpetuar no poder não. Até porque o poder eterno é de Deus, não é de vocês não. Daqui a pouco a gente volta.